Vamos lá, do futevôlei, a gente já mostrou uma variação, né, do futevôlei adaptado para o futsal. Mas existe uma forma de fazer esse futevôlei coletivo dentro do futsal. E é o que eu vou mostrar para você agora, que é um futevôlei que a gente chama assim, um futevôlei em duplas. Ele pode ser 6 contra 6, 8 contra 8, 10 contra 10. Pode ser número ímpar? Pode, só que a organização fica um pouco mais complicada. Como funciona? As equipes, dentro de um espaço determinado do futevôlei, começa 2 de cada equipe. Só que a partir do momento que uma dupla faz uma participação, ou seja, essa dupla aqui domina a bola, joga para o alto e passa para o outro lado, essa dupla sai, vai para o final da fila da equipe dela e outros 2 da equipe dela entram para participar. Então, dentro de cada equipe, vai tendo um revezamento de duplas. Então, uma equipe contra a outra, só que de cada equipe, sempre uma dupla que participa efetivamente por vez do futevôlei. Para que esse jogo aconteça, é importante determinar que não pode trocar passe ou de primeira ou de segunda para o outro lado. Porque assim, com 3 toques na bola, quando essa dupla jogou a bola para o outro lado, a equipe adversária tem que dar 3 toques. Dá tempo para a dupla que está na quadra sair e a segunda dupla da fila entrar e se posicionar para receber a bola novamente. Então foi um jogo bem dinâmico, bem competitivo, como você pode ver na sequência. Falamos do futevôlei, mas quando a gente fala no campeonato, né, a gente precisa ter uma estrutura, digamos assim, maior, tanto com espaço, como com uma quantidade maior de bolas. E você pode questionar, Mauro, mas eu não quero separar o elenco, eu quero envolver todos na mesma atividade, por exemplo. Então aqui vai uma sugestão, que é um futevôlei, porém 6 contra 6, ou pode ser 8 contra 8, ou 10 contra 10. Olha como funciona a atividade. A dupla ela vai participar, né, um saque errado aí, a atividade não acontece, né, mas a dupla agora com o saque certo, vamos lá. A dupla ela participa, igual essa dupla aqui, ó, dá 3 toques na bola e ela sai da quadra. Ó, participou e saiu da quadra. Depois que ela participa, uma outra dupla entra no lugar dela, na sequência, fazendo com que todos participem da atividade. Ó. Cada dupla dá 3 toques, igual essa dupla agora, e sai, e uma outra dupla já entra para dar sequência na atividade. Então fica um futevôlei aí, nesse caso 6 contra 6, tendo revezamento entre as duplas que entram na atividade. Assim a gente consegue, com apenas uma bola, com apenas um espaço, envolver todos na atividade. Ela tem o mesmo princípio lúdico do campeonato de futevôlei, porém com uma questão de coletividade, né, integração do grupo muito maior. Atividades como essa, sugiro que utilize o tempo aí de 12 até 15 minutos, né, para que os atletas realmente desfrutem da atividade. O próximo bobinho, né, um bobinho que a gente criou aqui também, que eu gosto de chamar de bobinho do abraço. É um nome diferente, né, até um nome carinhoso. Acompanhe o raciocínio. Além das regras normais do bobinho, 2 atletas no meio, os atletas dentro da área, quem errar vai no meio junto com o atleta da sua direita, 20 toques, paga flexões, caneta, paga as flexões, tudo certo do bobinho. Mas, além disso, tem uma regra específica. Sempre que acontece um erro, por exemplo, no segundo toque na bola, o profissional, nesse caso eu fico contando, né? 1 toque, 2 toques. Quando o erro acontece no segundo toque, os atletas têm que rapidamente formar em duplinhas. Se tiver número ímpar, quem ficar sozinho paga número X de flexões. Se tiver número par, a última dupla a formar duplinha, ela também paga o número X de flexões. Isso vale para o número 2 e também se o erro acontecer no número 12, no passe número 12. Então, forma duplinha. Entender esse princípio, vocês conseguem visualizar também como é que funciona isso com os outros números. Se os atletas errarem o passe no terceiro toque ou no 13º, eles formam o quê? Trios. Se errar o passe no 4º ou no 14º, eles formam o quê? Quartetos. Então, além das regras do bobinho, depois que acontece um erro, e eu estou contando 1, 2, quando eles erram, eu faço até questão de falar o número em voz mais forte, mais alta, 5, e eles têm que formar quintetos. Quem sobrar
né, fica de fora desses grupos, acaba também pagando uma punição. Então esse é o nosso bobinho do abraço. Vamos de bobinho, e agora mais um bobinho diferente, com bastante ludicidade, né? As regras do bobinho, de maneira geral, seguem as mesmas. Um toque na bola, vai no meio, no caso do bobinho, quem raio da direita. Só que olha só, vocês estão vendo os atletas se abraçando? Essa é a grande regra da atividade. Sempre quando o erro no passe acontece no segundo toque ou no 12º, os atletas precisam se abraçar e formar duplas o mais rápido possível. Se o erro acontece no terceiro passe ou no 13º, trios. No quarto, no 14º, quarteto. No quinto, no 15º, quintetos. A gente geralmente faz até o sexto, 16º, que formam grupos de 6. E o atleta, ó, que sobra, vocês vão ver aí, formou grupos, né? Acho que nesse caso de 5 atletas. Quem sobrou paga o número X de flexões, né? O polichinelo. Então tem os conceitos do bobinho, um toque na bola, 20 toques paga 10 flexões, caneta paga 10 flexões, vai no meio quem raio da direita, porém, se o erro acontecer nos toques que tem números aí 2, 3, 4, 5, 6 ou na casa aí do 10 na mesma proporção, os atletas precisam formar grupos, como vocês podem ver agora, e quem sobra paga a punição. O bobinho do abraço, ele no primeiro momento ele acaba sendo divertido e os atletas ainda não têm uma malandragem, digamos assim, né? Se a gente repete esse bobinho durante um tempo muito longo, o que acontece? Os atletas já começam malandramente a formar duplinhas. Então eles já ficam perto do outro e falam assim, ó, se errar no 2 ou no 12, nós dois já se abraçamos. Ó, se errar no 3 ou no 13, ó, nós 3 aqui já formamos um grupinho e assim vai. Então, para não criar esses grupinhos pré-determinados, eu consigo deixar ele mais dinâmico. Então, o que eu faço? Eu aumento o espaço do bobinho, não só dentro da área, mas ou em um quarto da quadra, ou então na zona pontilhada, com as quais tem isso demarcado, e falo que depois de passar, o atleta tem que se deslocar para onde passou. Então eles não têm posições fixas, eles ficam se movimentando pela quadra. E aí a regra do passe continua. Errou no passe número 6, 6! Eles têm que se abraçar e formar grupos de 6. E aí, como eles vão estar se movimentando pela quadra, não dá para eles ficar, como a gente fala, guardando o caixão e já tem esses grupinhos pré-determinados. Ponto importante para as duas variações de bobinho do abraço. Eu gosto de limitar isso até os grupos de 6. Então, errar passe no 2 ou no 12, no 3 ou no 13, no 4 ou no 14, no 5 ou no 15, no 6 ou no 16. Se errar em outros números que não seja esse, não acontece nada, porque senão fica muito confuso, grupos de 7, de 8, de 9, fica muito confuso, e aí o nosso bobinho perde um pouco a efetividade. O princípio da atividade é o mesmo. O bobinho, um toque na bola, né? 20 toques, vai no meio quem raio da direita, e o do abraço, a regra do abraço continua no segundo toque, terceiro, quarto, quinto, sexto, ou 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, porém, para dar dinamismo, agora o espaço não é mais dentro da área, e sim um espaço maior na região aí da linha pontilhada, e os atletas, após executar um passe, eles têm que ir para o lugar de quem eles passaram. Por que isso? Nessa atividade é fundamental, porque o esquema do abraço, quando a gente faz com os atletas em posição fixa, agora os atletas tomaram 20 passes aí, né, e estão pagando as flexões, a dupla que está no meio. Quando os atletas têm posições fixas, eles já formam duplinhas ou triozinhos para ficar abraçando quando erra o passe. Como a gente está dando dinamismo, os atletas estão em diferentes locais da quadra e tem que se virar para formar os grupos. Olha só, tinha um grupo ali que estava alguém sobrando, o Sinoe, se não me engano, abandonou a dupla dele para se abraçar com outro grupo e deixou os outros dois sozinhos para pagar as flexões. Então, é uma atividade muito legal. Tem a parte técnica envolvida, tem a parte lúdica envolvida, tem a parte recreacional, que é muito interessante. E nesse bobinho especialmente, né, em virtude da parte dinâmica, ele acaba sendo bem mais intenso que o anterior. Vamos lá.
Agora o jogo dos 4 retângulos. Eu fiz questão de, na minha quadrinha, deixá-la com poucas linhas, para não confundir as informações e ficar bem organizado. Então a quadra de futsal, certo? Obviamente já tem a linha central que divide a quadra. Para essa atividade, o que nós fazemos? Nós utilizamos uma fita crepe e marcamos a quadra na horizontal. Então a gente consegue separar a quadra em 4 retângulos. Com a fita crepe é ótimo. Se você não tem a fita crepe, não precisa nem marcar ela inteira, pode fazer meio que pontilhado para não gastar tanta fita. Em últimos casos, assim, até aqueles marcadores que pode colocar na quadra, marcadores que meio que colam na quadra, também pode ser utilizado. O importante é você organizar e separar 4 retângulos. O jogo pode ser 4 contra 4, 5 contra 5, 6 contra 6. A quantidade de toques vocês podem determinar de acordo com o objetivo do treinamento, bem tranquilo. Qual é a regra mais importante? Vamos imaginar, então, 4 atletas do vermelho, né? 4 xizinhos. Não vamos colocar nem a marcação, só para ficar bem claro a regra do jogo. O goleiro jogou a bola para esse atleta aqui, por exemplo, ele está com a bola. Vamos determinar que o jogo seja 2 toques. Ele dominou e passou a bola para o outro atleta, para o outro retângulo, certo? Passou a bola para cá. Esse atleta em questão, ele não pode receber a bola novamente nesse retângulo. Então ele tem que se movimentar. Esse jogo serve principalmente para aumentar a estimulação pela movimentação dos atletas. Se nós pensarmos no futsal, onde o atleta fica muito tempo sem a bola nos pés, é determinante o que ele faz quando está sem a bola. E sem a bola ele tem que correr. Então esse jogo obriga o cara, depois que participar no retângulo, ele fazer o quê? Ele se movimentar, ou para esse retângulo, ou para aquele retângulo que ele passou, ou então numa diagonal no fundo. Ele só não pode ficar no mesmo retângulo. Todos nós sabemos que o futsal é um esporte extremamente dinâmico, né? E como a gente faz para estimular os nossos atletas a entenderem esse dinamismo do esporte e a se deslocarem constantemente dentro dos treinamentos e dentro dos jogos. Então, para isso, existem alguns jogos com regras adaptadas que podem estimular isso em nossos atletas. Como eu expliquei anteriormente, nós agora, vocês podem ver no vídeo, bem fraquinho, mas é possível observar, uma fita crepe cortando a quadra, né? Além da linha central que já corta a quadra, digamos assim, na vertical, uma fita crepe cortando ela na horizontal, formando então 4 retângulos, né? De 10 por 20 metros na quadra. E o jogo, nesse caso aqui, 2 toques na bola, é muito simples. O atleta, quando participa num retângulo, igual agora, o Alisson dominou, passou, ele tem que ir para outro retângulo para participar do jogo novamente. Então o atleta nunca pode realizar 2 participações no mesmo retângulo. Então a gente estimula aquela questão clássica do nosso esporte, né, do toque e sai, o toque movimento, o toque anda. Então a gente vai observar o jogo que o atleta ele respeita essa regra. No primeiro momento até tem um pouco de dificuldade, mas depois ele melhora muito. Você pode observar, ó, bateu lateral, no caso, o Alisson, ele já ficou parado, porque ele sabe que ele não pode participar mais. E o jogo seguiu. Teve o gol e todo mundo se movimentando. O goleiro vai sair com a bola na mão, vai escolher um atleta, e nesse caso é muito importante a participação de quem está sem bola. O Lino tocou e correu para o ataque, porque ele não podia receber mais aquele retângulo. Olha como obriga o cara a correr. O Lino já está deslocando, já está lá no outro retângulo. E assim o jogo segue, com os atletas se movimentando constantemente. Uma evolução para dificultar ainda mais e cobrar ainda mais que os atletas se movimentem é esse jogo a evolução do jogo dos 4 retângulos. Como eu expliquei anteriormente, 4 atletas de vermelho. Só que agora eu vou deixar só um atleta do vermelho. Esse atleta está aqui. O goleiro jogou a bola para ele, certo? Ele está com a bola. Vamos também determinar que o jogo é 2 toques. Depois de ele passar a bola para qualquer outro companheiro, em qualquer outro lugar da quadra, vamos imaginar que ele deu um passe em profundidade no fundo da quadra. Ele
não pode receber nem no retângulo que ele está, nesse primeiro momento, e nem no retângulo seguinte para onde ele vai se deslocar. Ele só pode receber no que chamamos de terceiro retângulo. Então, por exemplo, ele deu o passe. Ele pode vir para esse retângulo em velocidade, passar por esse e aparecer nesse aqui, ó, para receber a bola. Então ele participou em um retângulo, passou para um segundo e recebeu a bola no terceiro. Olha como fica intenso o jogo. Sugiro que esse jogo seja feito 5 contra 5 ou 6 contra 6. 4 contra 4, às vezes o jogo não flui da maneira que a gente espera. E tem uma exceção. Ele pode receber também nesse retângulo. Quando? Quando ele vai para um segundo e volta, e esse aqui começa a se tornar o terceiro retângulo. Então o princípio é, ele, depois de passar a bola, tem que ir para um retângulo e depois para outro, podendo ser inclusive aquele que ele estava, mas tem que receber no que chamamos de terceiro retângulo. Então, como eu expliquei anteriormente, né, no meu quadrinho de apoio, né, na minha quadra de apoio, esse jogo ele segue um princípio semelhante ao anterior, onde o atleta precisa passar, né, após passar a bola, se deslocar para outro retângulo, certo? Só que ele não pode receber nesse segundo retângulo que ele se desloca. Ele só pode receber, no caso, vamos falar assim, no terceiro retângulo, né? Então, tem o retângulo onde ele está quando passa a bola, o segundo que ele se desloca, e ele recebe, então, no terceiro retângulo, que inclusive pode ser o mesmo ao qual ele fez o passe da bola, sem nenhum problema, né? O jogo também, para atletas adultos, com 2 toques na bola, e agora você pode ver um pouquinho do jogo, ó, você está vendo o Rodrigo conduzindo a bola, quando a gente deu uma pausa na atividade, a gente vai recomeçar, depois que o jogador recebe a bola, como no caso o Lino, ele passa e ele automaticamente, ó, se desloca e vai para outro quadrado. Foquem no jogador que está passando a bola. Vamos ver, ó, Ricardinho passou a bola, ele já não pode receber ali. Então ele já está andando pela quadra sem parar praticamente, né? Novamente, peço que você foque no jogador que vai dar o passe na bola. Nesse caso, Danilo. Passou a bola, já está saindo dali, indo para outro quadrado. De novo, ó. Leozinho, passou. Tem que andar. E eu fico cobrando o cara, andando. Observe, ó, agora apareceu na quadra os atletas que estavam lá na quadra de defesa. Para que esse jogo dê certo, eu sugiro que seja realizado um 5 contra 5 ou um 6 contra 6. Ó, Pedrinho tocou, foi lá para outro quadrado, voltou para o quadrado que ele tinha recebido aí, ó, para participar de novo. Perfeito. Então a grande sacada é passar num quadrado, se deslocar para outro e para participar novamente, estar no terceiro quadrado, digamos assim. Essa atividade é uma atividade que ela deve ser feita após os atletas terem feito bastante atividade anterior.